Olá, meu nome é Sônia Moraes, sou terapeuta familiar sistêmica e mentora de indivíduos que buscam uma família saudável. Quero falar contigo sobre um processo que auxilia muito nas transformações das pessoas. Estou falando da vivência familiar plena, que se baseia em fundamentos da constelação familiar sistêmica desenvolvida por Bert Hellinger, contudo, permeada por verdades bíblicas sobre a família. Quando a Bíblia usa a palavra família, ela se refere a toda a nossa família estendida de 3 a 4 gerações. Embora sejamos afetados por poderosos eventos externos e circunstanciais na nossa vida terrena, nossa família é o grupo mais poderoso ao qual sempre vamos pertencer. Mesmo os que saem jovens adultos da sua casa, determinados a romper com a história de sua família, logo descobrem que o jeito de sua família de levar a vida os seguem aonde eles vão. As consequências das ações e decisões tomadas numa geração afetam a seguinte. Por esse motivo, é comum observar certos padrões de uma geração na geração seguinte, como divórcio, alcoolismo, comportamento viciantes, abuso sexual, casamento infeliz, fuga de um filho, desconfiança de autoridade, gravidez fora do casamento, incapacidade de manter relacionamentos estáveis e etc. Cientistas e sociólogos têm debatido há décadas se isso é resultado da natureza, ou seja, do nosso DNA, ou da educação, ou seja, do nosso ambiente, ou de ambos. A Bíblia não responde a essa pergunta. Ela apenas afirma que essa é uma lei misteriosa no universo de Deus. Isso está lá em Êxodo 20. Padrões familiares do passado são representados em nosso relacionamento presente sem necessariamente estarmos conscientes disso. Alguém pode parecer estar atuando sozinho, mas na realidade está atuando num sistema familiar mais amplo que pode remontar, como a Bíblia diz, a 3 ou 4 gerações. Infelizmente, não é possível apagar os efeitos negativos de nossa história. Essa história de família vive dentro de nós, especialmente daqueles que tentam enterrá-la. O preço que pagamos por esse voo é alto. Somente a verdade nos liberta. Muitas vezes nos subestimamos a profunda e inconsciente marca que nossa família de origem deixa em nós. De fato, somente quando nos tornamos mais velhos é que percebemos a profundidade de sua influência. Cada um dos integrantes dessa nossa família, ou aqueles que criaram desde a infância, imprimiram um certo estilo de comportamento e de pensamentos em nós. Assim como nossa cultura, os meios de comunicação, nossa interpretação de eventos, tudo isso nos marca. Esses padrões comportamentais operam sobre um conjunto de alguns mandamentos. Alguns deles são falados e explícitos. A maioria não é falada. Eles foram gravados em nosso cérebro e em nosso DNA. Tanto que se não houver intervenção do próprio Deus, nem discipulado bíblico, nós incorporamos simplesmente essas expectativas aos nossos relacionamentos mais íntimos como adultos. Quantas vezes vemos os filhos e netos repetirem atitudes e até mesmo as histórias de suas famílias? Aprendizado através de exemplo, genética, convivência? Talvez tudo isso e muito mais. O interessante é que de fato isso acontece e cada um de nós tem, no mínimo, um caso de repetição para contar. As escolhas espontâneas por uma profissão igual à do pai ou da mãe, a propensão, mesmo que inconsciente, em buscar parceiros com características muito parecidas com o seu próprio pai ou mãe. Como dizem por aí, Freud explica, certo? A constelação sistêmica trabalha com essas questões. Há vários tipos de psicoterapia que lidam com o sistema de pessoas, como a terapia familiar de Virginia Satir e o psicodrama de Jacob Moreno. Também é o caso das ideias do alemão Anton Hellinger, mais conhecido como Bert Hellinger. As constelações familiares ou sistêmicas, assim como o conjunto de estrelas que formam figuras no céu, Bert fala que estamos ligados a um sistema que seria constituído pela família e relacionamentos importantes que temos, como casamento atual ou anteriores. Nosso aparelho psíquico se subdivide entre 3 partes:
a parte consciente e o inconsciente, que é subdividido em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, segundo Jung. Na vivência familiar plena, iremos acessar informações que estão presentes no inconsciente pessoal e coletivo de uma forma dinâmica através do psicodrama, método criado por Moreno. A principal característica do método é a dramatização. Durante a sessão, esse processo pode ser feito de um modo grupal ou individual. O coordenador convida o sujeito a protagonizar uma situação conflituosa e realiza intervenções específicas, a fim de aprofundar as relações e os vínculos que apareceram até aqui. Assim, o psicodrama se constitui uma prática eficaz no tratamento de diversas situações psicológicas, propiciando saúde, mudança de atitude, transformações, percepções de fenômenos e desenvolvimento e os papéis. De acordo com Moreno, o psicodrama procura, com a colaboração do paciente, transferir a mente para fora do indivíduo e objetivá-la dentro do universo tangível e controlado, ou seja, trazer à tona aquilo que está inconsciente no indivíduo. Mas como funciona? Normalmente se reúne um grupo de pessoas para realizar a vivência familiar plena. Quando você tem uma questão de que gostaria de olhar para isso, um facilitador conduz o processo colocando algumas pessoas do grupo para representar os membros do seu sistema. Qualquer pessoa pode ser representante, desde que apenas observe as reações do seu corpo e siga os movimentos com coragem para aceitar situações novas, sem intenção de querer ajudar e desconsiderando conhecimentos prévios da situação. Um efeito interessante dessa prática é que ao nos colocarmos como representante para os membros do sistema, os relacionamentos se apresentam em 3D, ao mesmo tempo em que percebemos, por exemplo, os sentimentos em minha esposa e eu, também aparecem as implicações com a ex, com os filhos, com a sogra e outras pessoas. Alguns dizem que o processo é mágico, mas a mágica está em tomar consciência das relações e de sua própria postura diante delas. Isso permite alterações das minhas atitudes e dos meus comportamentos imediatas ou no tempo. Também se amplia a visão do mundo, ou seja, passo a entender as coisas como de fato são. Segundo Hellinger, há que se encarar a realidade nua e crua, subsistindo nela. Com isto, quero te convidar a participar de uma experiência que trará luz às informações inconscientes a você e que te trará clareza para trabalhar mais diversas situações, olhando para a sua origem, verificando onde precisa ressignificar ou criar consciência para ampliar o seu olhar ao ponto de se tornar alguém muito melhor. Alguém como Jesus, resolvido com suas origens, pois sabia quem ele era, qual o propósito e fazia diferença na vida de toda a sua ascendência familiar. Porém, aqueles que participam dessa vivência, mesmo que não seja a pessoa que está olhando para o seu sistema familiar, também é beneficiado, pois acaba acessando informações do seu próprio sistema, através do consciente coletivo, trabalhando também em si, através do exercício feito no grupo. Ou seja, todos somos beneficiados, já que estamos desenvolvendo um olhar diferente do que eu tinha antes, através da palestra inicial de exercícios sistêmicos, bem como o do psicodrama que é realizado. Quer conhecer e vivenciar esse processo em sua vida? É só me chamar no particular ou deixar comentário e terei o prazer de te ajudar nessa experiência transformadora. Não perca! Busque ajuda ainda hoje.